Bem-vindos ao canal Sinopse Literária, eu sou a Tatiane e hoje a gente vai conversar sobre este livro, Amazona, de Sérgio Santana. Gente, esse livro aqui, ele é um relançamento, foi relançado pela Companhia das Letras, acho que o ano passado, só que a primeira edição dele foi lançada em 1986, ali logo no final da ditadura militar brasileira. E ele tinha como proposta mostrar de maneira irreverente a libertação da mulher. E nesse enredo aqui, que lembra muito bem uma novela, você vai encontrar histórias de sexo, e coloca sexo nisso, tem cenas que beira, inclusive a pornografia. Você vai encontrar tramas de crime, de traição, de amor, de intrigas. Tem até nomes aqui que lembram muito aquelas novelas mexicanas, por exemplo, um dos personagens aqui se chama Frederico Otávio. Gente, na minha humilde opinião de leitora, que eu não sou especializada em literatura, mas afinal esse livro é feito para o grande público, pra gente, a grande massa de leitores, e a impressão que eu tive é que essa obra nos trata da libertação da mulher. A não ser que seja um deboche muito grande, mas na minha visão, é uma visão tanto quanto machista da libertação da mulher. Ao longo da história aqui, ao longo do vídeo, eu vou falando pra vocês por que eu tenho essa opinião, e aí vocês podem discordar ou até colocar outras fontes, porque eu não encontrei nada em relação a isso, a essa obra ter alguns elementos que eu acho machista, não encontrei nada. Então, se vocês puderem compartilhar, eu agradeço muito. Bom, o que temos aqui nessa capa? Uma mulher nua, com um corpo muito bonito, por sinal. Essa mulher, chamada de Amazona, o nome dela real é Dionísia. Dionísia é uma mulher da classe média do Rio de Janeiro, casada com um homem que trabalha num banco. É um casamento assim um tanto quanto morno, xoxo, ela não tá muito feliz no casamento dela, até que numa festa do trabalho do marido dela, ela conhece um fotógrafo, esse fotógrafo de olhos azuis, chamado Jean Valjean. É isso mesmo, minha gente. Esse fotógrafo tem o nome do personagem principal de Os Miseráveis. E ele é francês também. E aí eles combinam um ensaio fotográfico nu, isso porque Jean Valjean, ele fotografa mulheres nuas. E ele costuma ter relações com essas mulheres. Não vai ser diferente com a nossa protagonista aqui. O fotógrafo começa a fazer uma série de fotos dela, e aí eles começam a se envolver mais intimamente. E no meio do ato sexual, o fotógrafo pega a sua câmera e, sem a nossa protagonista Dionísia saber, ele a fotografa em seu êxtase. Este ensaio fotográfico é proposto para ser publicado na revista onde ele trabalha. Só que o dono, ele quer mais, ele não quer apenas ver peitos e bundas de mulheres. Ele quer pernas abertas. Então ele recusa a publicação dessas fotos. E aí o fotógrafo vai lá e negocia essas fotos com uma outra revista que publica essas fotos, mas também publica esta daqui. E até onde eu li da história, a Dionísia, ela não sabe que a foto com ela tendo relações vai ser publicada também. E no outro dia está estampado Dionísia dessa forma na capa de uma revista, ela sem saber. O marido dela vê aquelas fotos e, óbvio, fica arrasado. Desculpa eu estar problematizando isso, mas, né? Foi publicada a foto dela ali no ato, sem o consentimento dela, e ela adora. Vira o símbolo sexual do país inteiro. E Dionísia fica famosa através do seu corpo lindo e perfeito. Sim, porque nesse livro aqui, as mulheres, elas têm um corpo escultural. Não só a Dionísia é descrita dessa maneira, mas uma outra personagem muito importante aqui nesse livro, que é a Sílvia. A Sílvia é filha do chefe do marido da Dionísia. E ela também possui uma relação extraconjugal com esse fotógrafo. Quando ela vê a foto de Dionísia na capa da revista, ela sabe quem está embaixo da Amazona. Gente, antes de eu continuar, deixa eu só avisar uma coisa. Se você for menorzinho de idade, menos de 18 anos, eu peço, por favor, se retire desse vídeo, tá? E não compre esse livro aqui, porque ele é para maiores de 18 anos de idade, beleza? Então ela, desconfiando de quem estava, aliás, ela tendo certeza de quem estava aqui com a Dionísia nesse exato momento dessa fotografia, ela decide tomar alguma atitude. Ela pensa inclusive em matar o fotógrafo. Só que o que acontece nesta história? Começa a se formar um triângulo amoroso. Dionísia começa a ter relações com Sílvia e ambas com o fotógrafo. Em cenas de sexo que galgam os sonhos da maioria dos homens. A partir desse triângulo amoroso se desenrola uma trama de amor, sexo, brigas, intrigas, traições e crimes.
e uma narrativa muito irônica, que inclusive lembra Machado de Assis. E não é só eu que acho essa semelhança aqui. No pós-fácio desse livro, a pessoa que o escreve também acha isso. Nesse livro aqui, ele também faz uma sátira com a esquerda revolucionária. Ele coloca esse grupo como um bando de gente atrapalhada, desorganizada. A esquerda aqui é protagonizada por uma organização chamada Organização dos Bancários Anarquistas, OBA, que é uma organização onde seus integrantes têm como um dos seus objetivos o boicote desse banco descrito aqui nesta obra, que é o Banco Continental, onde o diretor é o pai dessa Silvia, que é envolvida com Jean Valjean. E tem uma parte que eu ri bastante aqui, porque esse grupo, ele sequer faz atas em suas reuniões. Então seria muito difícil capturar eles e ter alguma prova contra eles, porque eles não tinham organização alguma, não tinha documentos, não tinha absolutamente. E aí ele simula como que seria a ata desse grupo revolucionário. E, gente, guardem, página 111, é muito engraçado. Quanto à libertação da mulher, aqui se deu através do seu corpo, da exposição do seu corpo. Em que momento algum do livro eu vi ela negociando essa exposição. Talvez tivesse subentendido que as outras fotos dela nua, sim, essas fossem sair em alguma revista, mas esta daqui não. E ela virou um sex symbol desejada por todos os homens e conseguiu ascender na política, principalmente porque ficou famosa por isso aqui. E em certas partes do livro, elas usam o seu corpo para manipular situações. Eu vejo também uma idealização da mulher, muito mais do ponto de vista físico do que psicológico. Tem um momento também que me incomodou bastante, que foi quando o marido descobriu que a Dionísia tinha traído ele com o fotógrafo, e aí ele chega em casa arrasado com aquilo. A empregada doméstica dele vai servir um café e ele do nada começa a passar a mão na perna dela e eles começam a ter uma relação ali mesmo, que eu considero um assédio. Tem uma frase aqui que me incomodou bastante, nossa, várias frases. Por exemplo, eu vou falar uma aqui pra vocês. Dionísia, curiosa e ainda com um leve sentimento de culpa, fez uma coisa que havia muito tempo não fazia. Sentou-se no colo do marido e olhou nos olhos com uma estudada expressão de burrice feminina interrogativa. Ou uma outra parte também. O marido sabia que Dionísia detestava aquela expressão comer as mulheres. Transformava-as num mero objeto, o que elas só admitiam em determinadas circunstâncias. Então, o que eu percebi aqui também neste livro é que o autor, ele também é um personagem dessa história. Ele dá a sua opinião. Inclusive, isso fica bastante claro no final da história, onde ele faz uma narração da Dionísia e ele manifesta seu desejo pela personagem principal. Bom, pelo menos essa é a minha visão, porque realmente ele não é um narrador imparcial, de jeito nenhum. Mas a minha crítica é justamente por falar na sinopse, por ser um livro que vai tratar sobre a libertação da mulher. Fala aqui de maneira irreverente, e realmente só pode ser de maneira debochada no caso. E liberdade sexual não está atrelada necessariamente à exposição da sua imagem. Então eu vejo como o seguinte, a ótica da libertação da mulher nos anos de 1986, vista por um homem. E talvez eu também não tenha entendido exatamente a proposta de libertação aqui neste livro. Porque quando ela vira de sex symbol para uma possibilidade política, não tem uma transição da transformação interna dela. Então realmente é um retrato bastante satírico disso, mas como eu disse, está longe de representar a libertação feminina. Então é isso, gente, meu primeiro contato com uma obra do Sérgio Santana. Gostei do estilo da escrita do autor, como eu já falei, lembra um pouco da escrita machadiana. Gosto da irreverência, do humor, do desenvolvimento da trama. Gostei bastante das digressões. E é engraçado porque digressão é um recurso muito usado pelo Victor Hugo, que foi quem escreveu Os Miseráveis, onde um dos seus personagens principais é o Jean Valjean, que é personagem aqui deste livro. Então você vai ter aqui um misto de Victor Hugo, Machado de Assis, novelas globais e novelas mexicanas, inclusive. É uma obra interessante de se conhecer, mas fica o alerta para a questão feminina, beleza? É isso aí, não esquece de deixar o seu like e compartilhar. Até semana que vem.